vou falar um pouco de mim. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha lá nos meus medos, né, o pavor de não poder sair de São Paulo. Era como se eu sentisse que só era possível viver lá. Porque eu já tinha morado em outras cidades, mas sempre com a minha mãe, e São Paulo é um lugar ideal para quem é adulto, porque é onde tem trabalho, é onde tem cultura para aprender coisas novas, é onde tem pessoas para me relacionar. Eu realmente acreditava que São Paulo era o lugar mais possível de eu ter um emprego, o lugar mais possível de eu viver, porque eu estou mais próxima da minha família. Mas eu tinha medo disso ser uma verdade absoluta. Algum lugar dentro de mim, eu sonhava em viver perto da natureza. Eu sonhava em viver num lugar mais calmo. Eu sonhava em viver até sozinha, com menos pessoas. Então eu precisei reconhecer que tudo isso habitava dentro de mim. Existe um espaço para incoerência, né? Porque se eu quero viver num lugar com menos pessoas, mais tranquilo, e ao mesmo tempo eu acredito que eu preciso de um emprego como os que eu encontrava em São Paulo, eu ficava nesse dilema, né? E aí eu precisei compartilhar esse meu sonho com outras pessoas. Contar para as pessoas sobre o meu medo de que só era possível viver lá. E aí eu via que tinham pessoas que estavam saindo de São Paulo. Alguns amigos meus tinham ido morar na Bahia, alguns amigos meus tinham ido morar em Portugal, outros amigos tinham ido morar no Rio de Janeiro, em Florianópolis. E aí eu fui visitando essas pessoas, até o dia que eu cheguei em Florianópolis e senti um calorzinho dentro de mim. E assim, o calorzinho era dentro de mim, porque era junho, era meu aniversário, tava uma geada horrível, tava um frio de lascar em Florianópolis, mas eu cheguei lá e me senti em casa. Falei, nossa, eu quero morar aqui, eu sei que eu vou morar aqui. Aí eu já coloquei no meu sonho. Eu tinha aquele monte de medo dentro de mim, mas aquele sonho de morar perto da natureza já tinha uma cara. Era morar na natureza de Florianópolis. E aí eu compartilhei com a minha amiga que eu fui visitar, a Mimi. Falei, eu quero tanto morar aí, como é a sua vida, o que você faz? E ela me contava e me apresentou outras pessoas. E eu fui observando como era a vida das pessoas que iam mudando para Florianópolis. Fui construindo um repertório dentro de mim sobre como seria possível me mudar para Florianópolis. Então, isso foi o primeiro passo, ver que existia essa possibilidade. Quando eu criei coragem suficiente, falei, acho que eu vou tentar. Aí eu precisei compartilhar com o meu chefe na época, que era o Gustavo. Eu trabalhava num lugar que eu amava, chama Bind, é um aplicativo de caronas corporativas que tinha tudo a ver com aquele meu sonho, lembra? De aplicar relações públicas de um jeito social. Eu já tinha conquistado esse sonho. Já era uma visão realizada, mas não era completa dentro da vida dos sonhos. Aí eu precisei, então, contar para o Gustavo, falar, olha, eu adoro o trabalho, mas eu não sou feliz aqui em São Paulo. Tem como eu levar o Bind para Florianópolis? E aí ele disse que não estava dentro dos sonhos do Bind ir para Florianópolis naquele momento. Então ele me sugeriu que eu pensasse mais 3 meses, para eu ter certeza que era isso que eu queria fazer. Eu pensei mais 3 meses e aquilo fortaleceu a minha coragem. Eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Independente do que aconteça, lembra a pergunta? O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Eu falei, mesmo que eu fracasse, eu quero tentar morar em Florianópolis. E tem uma coisa que foi muito importante, que eu não quis ir para Florianópolis. Sim, primeiro eu quis ir com o meu emprego, mas não dava, era o cenário perfeito, era o sonho ideal. Mas então,
qual que é a possibilidade de ir para Florianópolis? Isso é emprego. Então, nesses 3 meses que eu pensei, eu fui juntando uma graninha. Vou até ser bem exata com vocês. Eu juntei 3 mil reais. Eu achava que eu tava rica. Falei, eu vou com 3 mil reais e vai ser o que tiver que ser. Cheguei, fui para um quartinho dentro de uma república e não conhecia muita gente, né? Conheci alguns poucos amigos e comecei a procurar emprego. O que é que tem de emprego aqui em Florianópolis? Era fim de ano, então tinham empregos de serviço em bares, em restaurantes, essas coisas. Eu já não era muito de beber, mas eu comecei a trabalhar como bartender. Eu fui para um lugar que eles estavam precisando de bartender, eu estava disposta a aprender o que fosse necessário e aprendi lá a fazer uns drinks e comecei a trabalhar como bartender. E estava feliz da vida. A Mimi, aquela amiga que eu contei que me inspirou a mudar para Florianópolis, ela até tirou uma foto minha na época e a legenda era a mais corajosa do dia. E eu estava muito feliz, morando numa república, num quartinho bem pequenininho. Eu nem tinha cama, eu dormia no saco de dormir. E trabalhava na noite lá nesse bar. Mas eu estava muito feliz de estar em Florianópolis. Passaram uns dias, né, 1 mês, 2 meses. Claro, eu ia começar a me frustrar com o trabalho que eu tava, eu não bebia. E eu nem sou muito da noite, do rolê, meus amigos bem sabem disso. E aí eu fui murchando. E aí a minha visão mudou. Eu falei, não, viver em Florianópolis não me basta, né? Eu quero trabalhar num lugar que se eu puder ganhar um pouquinho mais vai ser legal, se for mais próximo de casa, porque eu tinha que me deslocar. Eu construí uma outra visão sobre o que eu queria. Eu tinha claro que eu queria não trabalhar com bebida alcoólica, que eu queria trabalhar um pouquinho mais próxima de casa, se possível não entrar na noite, e era isso. Eu queria uma melhoria. E tem um tom de magia na história que foi, eu fui pegar uma carona. Em Florianópolis tem o hábito da carona, que eu já me identificava com esse valor, né? Então, vocês veem como tudo faz parte da vida. Eu trabalhava com carona corporativa, fui para uma cidade que tem o hábito da carona. Os valores, eles estão na nossa vida e eles vão construindo a nossa realidade, tá? Isso eu acho a coisa mais importante dos valores. Mas, voltando na história. Fui pedir uma carona para voltar para casa. E nem era hábito eu pedir carona sozinha à noite, tá? Porque realmente não é tão aconselhável. Eu pedia com uma amiga, mas esse dia eu estava um pouco frustrada com um cliente que tinha sido mal educado e fui pensando nisso que eu acabei de contar para vocês, sobre como era o trabalho que eu queria buscar. E o tom da magia passou um casal, parou para me dar carona e eles perguntaram o que eu estava fazendo. Por que eu estava voltando aquela hora, de onde eu estava voltando, e eu contei. E eles falaram, bom, a gente tem um sushi, você quer trabalhar pra gente? A gente está precisando de alguém. E aí eles pagavam R$10 a mais a hora do que o outro emprego, não ia trabalhar de noite, era servindo famílias, com comida e não com álcool, e era exatamente o que eu tinha pedido. E era no meu bairro, eu ia de bike. Então, falei, caraca, é exatamente o que eu pedi, eu vou trabalhar lá. E fiquei trabalhando um bom tempo, assim, foi bem legal, mas eu já era vegetariana, então eu tinha que lidar com peixe, né? É claro que depois essa visão também saturou e eu não quis mais ficar lá, porque eu tinha sonhos mais ambiciosos, mas durante um tempo aquilo era exatamente o que eu precisava. E o que eu tô querendo dizer, contando essas histórias pra vocês, é que a Cris Ganzo depois vai falar mais disso, mas existe uma felicidade possível. Que se a gente fica só no nosso ideal, as coisas se tornam um pouco menos alcançáveis. Mas se você vai construindo aos poucos, tendo um passo de cada vez, porque eu podia
ter limitado toda essa possibilidade de morar em Florianópolis, de ter essa sensação de liberdade, viver a minha coragem, experimentar o novo, se eu colocasse a regra de que eu só iria com um emprego à altura do emprego que eu tinha em São Paulo. Mas eu já sabia que isso não era possível, pelo menos não na agilidade que eu queria que acontecesse. Então, eu fui galgando as minhas conquistas, eu fui abrindo espaço flexível nos meus ideais, nos meus sonhos, para ir vivendo outros ideais e sonhos. E contando isso, eu quero te inspirar a encontrar as coisas possíveis de serem arriscadas. Porque hoje, você bem sabe, eu estou trabalhando no Vida Veda e estou morando em Florianópolis. Então, eu não fiquei no bar o resto da minha vida, eu não fiquei no sushi o resto da minha vida. E as duas coisas foram essenciais para eu mudar uma coisa que eu queria muito mudar. Que era viver mais em contato com a natureza. Que era viver num lugar onde as pessoas se cumprimentam mais na rua.